Agora eu quero girar a nossa reportagem e trazer um outro tema também que eu sei que vai gerar debate aqui. O Brasil está na presidência do G20 neste ano e quer usar este espaço para debater temas como a regulação das plataformas digitais com outros países que vão participar. A Marília Sena vai chegar ao vivo e vai explicar isso direitinho para a gente, para depois eu jogar aqui para o nosso caldeirão. Fala aí, Marília! Qual que é a ideia do governo em relação a aproveitar esse evento para falar também de regulação das mídias sociais? Oi, Evandro, boa tarde novamente para você e para todos que nos acompanham. Pois é, o Brasil, que lidera a presidência do G20, quer emplacar essa discussão no grupo das maiores economias do mundo. O que acontece? Eles já estão tendo algumas reuniões com integrantes do G20 para, em fevereiro, quando acontece a primeira reunião deste ano dos chanceleres do G20, eles discutirem esse assunto. Eles querem estar com a discussão afiada para novembro, para o evento que acontece aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, em novembro eles querem discutir tudo isso. Então eles estão discutindo entre esses integrantes do G20, em fevereiro eles pretendem lançar isso nessa reunião e em novembro está com isso bastante afiado. E aqui no Brasil, o presidente Lula, o governo e o Congresso Nacional se organizam para alavancar esse debate. No Congresso Nacional, os presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco querem analisar isso, e aí o governo vai tirar proveito dessa discussão, e o governo federal aqui no Palácio do Planalto também se articula. O grande desafio do Brasil, lembrando que o G20 nunca discutiu sobre inteligência artificial nem sobre plataformas digitais, é que precisa convencer a China e os Estados Unidos, que são países que estão resistentes aí a essa discussão. Então, esse ano o Brasil tem esse desafio, quer lançar esse assunto dentro do G20, mas tem esses países aí que estão resistentes. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília Sena. Um abraço para você. Regulação de mídia social também no G20. Gani, vou começar com você. Bom, me dá até calafrio quando eu ouço isso, porque isso abre espaço para a censura. Eu não estou dizendo aqui que não haja alguns excessos, mas não existe essa liberdade limpinha, essa liberdade asséptica. Quando a gente começa a regular muito essa liberdade, acabou a liberdade. Algumas imperfeições, a gente tem que conviver com essas imperfeições e já existem mecanismos para lidar com essas imperfeições. Quando uma pessoa extrapola os limites com calúnia, com difamação, ora, não é possível recorrer à justiça? Agora, quando se cria um ambiente de regulação, Evandro, você está criando já um ambiente de censura, onde alguns temas passam a ser permitidos, outros temas não podem ser ditos. Eu conheço o caso de pessoas que fizeram críticas ao fascismo e a rede social derrubou. Falando, opa, isso daí viola as nossas leis. Que loucura é essa? Você criticar o fascismo e, de repente, você está censurado lá pela rede social. E outra coisa, e questionamentos? Você faz um determinado tipo de questionamento. Pode ser um questionamento ruim. Até que ponto isso vai ser enquadrado em fake news ou não? Você fabricar um fato mentiroso com algum propósito econômico, político, como a gente viu aí, no caso trágico da menina que se suicidou, a Jéssica, ali tinha um propósito econômico espúrio, ali sim. Agora, e um questionamento, um simples questionamento, pode ser até um questionamento ruim, e aí? Como é que fica? Então eu acho que é muito perigoso a gente flertar com esse tipo de coisa. Fábio Piperno. Piperno, você entende que seja importante o Brasil debater com outros países que também estão buscando entender as suas realidades em torno das mídias digitais e de como fazer essa regulação no meio do G20? Claro que é importante. Ninguém está falando em censura, ninguém está falando, por exemplo, em colocar, por exemplo, freios aí à questão da opinião. A limitar o direito à opinião. Ninguém disse isso. Pode, claro. Você acha que uma pessoa que tem
um objetivo de controle, falando, não, estou fazendo isso para te controlar. Essa lei aqui é para aumentar a censura. É lobo em pele de cordeiro, Piper. Primeira coisa que ninguém falou em controle. Controle é uma coisa, regulação é outra. Não, regulação abre precedente para controle. Não, mas aí é uma ilação. Segunda coisa, quando o Brasil propõe essa discussão, o Brasil vai, inclusive, discutir com muitos países que já têm, que nós, inclusive, discutimos aqui e que não está certo, por exemplo, a União... Indo todo mundo para um caminho de maior controle do Estado sobre o indivíduo. Esse é o ponto. Então, vamos imaginar que você tem a razão nesse caso. E, então, essa discussão global é importante para se debater até isso. Ou União Europeia, ou Austrália, ou Canadá. E veja, estou falando muitos países importantes de primeiro mundo que já impuseram algum tipo de regulação. E até onde eu sei, nenhum deles está aplicando censura. Então, vocês que já têm algum tipo de regulação, vamos discutir, porque nós temos questões, por exemplo, agora como inteligência artificial e todos nós utilizamos, inclusive, as mesmas plataformas, porque as plataformas que estão atuando livremente aqui, elas são as mesmas da Europa, dos Estados Unidos, elas estão no mundo todo. Então, é exatamente para entender melhor como é que vai ser isso. Ninguém está falando em censura. Mas você pega, por exemplo, Estados Unidos, maior democracia do planeta, defesa das liberdades, eleição. A última eleição presidencial, o caso de corrupção envolvendo a família Biden, um jornal foi censurado, selo azul, credibilidade, não era fake news. O Twitter, antes de Elon Musk... E derrubou. Você citou um jornal. Por exemplo, o New York Times, outro dia, também processou lá uma grande Big Tech. E a gente sabe também que lá a gente viu, por exemplo, muitos casos aí de processo nesses últimos tempos, de gente reclamando, de gente que exatamente foi procurar a justiça por abuso. Então, como é que vai ser feito isso com a inteligência artificial? Inteligência artificial, você imputar um crime a uma pessoa, uma fala, isso está completamente errado. Agora, qual é o meu receio, Piperno? Que alguns temas possam ser permitidos e outros não. Sou super a favor de vacina, tomei minha vacina, mas quem, por exemplo, questionasse, falar, olha, pode trazer... Questionasse, levantasse simplesmente um questionamento. Era censurado. Eu não acho que esse caminho é o correto. E ninguém está propondo isso. Ninguém está propondo isso lá. E aí eu estou falando que a censura ocorria pelas próprias redes sociais. O meu ponto eu sou sempre a favor desse debate de ideias. E nesse debate de ideias, opiniões ruins acontecem. Lógico. Concorda? Concordo. A liberdade não é perfeita. Assim. Para ela, exatamente. Esse é o meu ponto. E no momento você cria tanta regulação, que abre um precedente para censura. Deixa eu ouvir esses dois aqui, senão eles vão monopolizar o nosso debate aqui sobre regulação das redes sociais, viu? Porque é um tema que eles gostam. Fala, Vilela. Olha, mas tá interessante o debate, viu? Eu tô gostando bastante, mas eu quero trazer um outro ponto sobre essa questão dessa proposta do Brasil levar esse assunto para o G20. O Brasil vai ficar mais 10 meses na frente da presidência do G20, é uma presidência rotativa. Logo no início, quando tomou posse, já foi falado num primeiro momento do Brasil levantar a bandeira do discurso do combate à pobreza. Ótimo. Depois foi falado a questão ambiental. Ótimo. Depois foi falado questão de governança global. Tudo bem. Agora, questão de regulação das redes sociais. Não me parece muita coisa para levar para um G20. G20 esse que talvez não esteja tão preocupado em dedicar tanto tempo a tantos temas assim. Quem muito quer, nada tem. Eu não vejo chance nenhuma do Brasil criar uma marca, pelo menos, se ele ficar abrindo tanto flanco. Eu vejo que o Brasil tem que escolher um ponto e seguir nesse ponto. Combate à pobreza, é combate à pobreza. É meio ambiente? É meio ambiente. Parou. Vai querer agora, cada mês, vir com uma proposta para o G20, vai vir com um monte de proposta. O presidente Lula vai fazer discurso para o seu público interno. Olha, eu levei isso para o G20. Olha, eu estou cobrando. Olha, eu estou fazendo. Mas, na verdade, não vai fazer nada. Dávila. Olha, eu vou voltar aqui a um tema fundamental, que é a questão da liberdade de expressão, que para mim hoje é o tema
que todas as democracias deveriam estar unidas para defender a ferro e fogo no momento que, infelizmente, a censura vem aumentando, censura formal e informal sobre a liberdade de expressão. Isso me preocupa demais. Então, qualquer forma de regulamentação, eu acho que a gente tem que partir do seguinte ponto. Primeiro, o respeito absoluto à Constituição brasileira, ao artigo 5º, que dá pleno direito ao cidadão da sua liberdade de expressão, de opinião e de ideias. Não existe nenhuma vírgula que impõe, mas em caso de censura. Não existe isso. A Constituição brasileira foi justamente criada em 1988 contra a censura do regime militar. Ela é garantista em tudo que é de liberdade de expressão, de liberdade de pensamento, liberdade de ideia. E aí ela tem um segundo ponto, esse sim eu acho que tem que melhorar na regulamentação, que diz que todo mundo é responsável pelas suas opiniões, pelo que diz e pelo que faz. Então, nesta área da responsabilidade, eu acho que tem sim uma boa discussão a ser feita. Uma discussão não pode existir anonimato em rede social, não pode, tem que ter cara, tem que ter CPF, tem que ter identificação, porque isto é fundamental. E as Big Techs também não podem se esconder atrás do anonimato do usuário, precisa todo mundo, você precisa ter justamente a linha que mostra qual é a responsabilidade de cada um. Então, aumentar a responsabilização individual e jurídica, aumentar a transparência e garantir plenamente o que está na Constituição, me parece que é um rumo para começar esta discussão. Então, eu vou dar um exemplo claro. Essa palavra fake news é uma bobagem total. Vamos abrir o que é fake news, para não se tornar um adjetivo genérico para censurar. O que está em fake news? Está mentira? Está difamação? Está calúnia? O que mais está aí? Está perseguição? Tudo isso já está no Código Penal brasileiro. Então vamos dividir. Então o que é cada uma dessas coisas? E o que não estiver, vamos discutir. Agora, não dá para generalizar em busca de criar mecanismos de regulação para censurar. Então, a meu ver, vamos nos atrelar à defesa do princípio constitucional, vamos nos atrelar à responsabilização individual de empresas e indivíduos pelo que fala, vamos aumentar a transparência. E aí, no meio disso, o que precisar de regulamentação numa coisa ou outra, a gente vai discutir. Mas se sempre partir de uma forma genérica, isto acaba sempre em censura. 5h49, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Voltem, por favor. Piperno, quer arrematar algo? Sim. Veja, então, a gente não está falando em censura individual, regulação individual de comportamentos e opiniões. Ninguém falou absolutamente nada sobre isso. E me parece que as ideias em discussão por aí também não tratam disso. Muito pelo contrário. Tratam sim de mais responsabilização, até o Dávila citou isso. Agora, também há necessidade, e aí sim vale a discussão, de se discutir a responsabilização de Big Techs. Por exemplo, vi agora, esses dias, uma reportagem grande aí, muito grande por sinal, de uma dessas grandonas, com presença global, e que, por exemplo, ela até permitia, ela criava robôs para participar, por exemplo, para atuar em eventos políticos. Então ela criava, enfim, um mecanismo dela passar a interferir em processos eleitorais. Então, veja, são muitos pontos que a gente podia debater, mas esse é um exemplo de algo que aí sim tem que ter algum tipo de regulamentação, porque isso seria algo bastante discutível. Quer acrescentar algo, nosso Alan Gani? Voltando em relação às Big Techs, é isso aí. Lá no caso do Twitter, quando o Elon Musk assumiu o Twitter, ele viu que existia uma turma dentro da empresa que acabava censurando postagens de direita e colocava mais em evidência. Isso é fato, Piperno. Isso é fato. Fato. Isso é fato.
Ele abria os e-mails, isso é facilmente comprovável. E impulsionamento para postagens de esquerda, principalmente para favorecer candidatos do Partido Democrata. Num primeiro momento, havia uma suspeita que o ex-presidente do Twitter estava envolvido, estava a par, como é que é o nome dele? Jack, esqueci o sobrenome dele, Jack Dorsey, uma coisa assim, Jack Dorsey. Ele estava envolvido com o departamento de marketing da empresa, que geralmente tem uma orientação mais de esquerda progressista. Só que o caso foi muito mais grave. Descobriram que o departamento jurídico estava envolvido em conluio com o Deep State norte-americano para favorecer o Partido Democrata. Nesse caso, aí sim, eu sou a favor de uma regulação. Então vamos imaginar que esse viés sempre pro lado SOP, perdão. Então vamos imaginar que tudo isso seja real, que mais ou menos... Não, é real. Não é que vamos imaginar, mais ou menos, isso era real. Mais ou menos um ano atrás, já sob Musk e tal, muita gente esquerda reclamava que de repente, misteriosamente, começava a aparecer um monte de mensagens de perfis de direitos que a gente nem seguia, mas ok, isso brotava lá. Mas ok, então vamos imaginar que tudo isso seja real e tal. Não é imaginar. Então veja, foi real. Isso também seria um tema para ser debatido, discutido. Claro que sim. Muito